Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Você pode se assentar. Acendam as luzes, abram as janelas. Ainda não é a Shekinah. Eu creio que o botão enganchou, só pode. Depois eu procuro saber. Abra as janelas aí, por favor, por gentileza, para que possa dissipar, depois a gente fecha. O ambiente é pequeno, a gente tem que ter cuidado. Daqui a pouco a gente fecha. Desliga esses dois aqui, por favor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Obrigado. Deuteronômio capítulo 6. Repita assim comigo, diga assim: só em Jesus. Fala mais uma vez, irmão, diga: só em Jesus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Diz a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Becá, ouve, Maceió, ouve, Alagoas, ouve, Brasil. Diga comigo: o Senhor, fala mais forte, diga: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa é uma verdade ensinada pelo próprio Deus ao seu povo. Não existe outro, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Essa confissão ainda hoje é recitada todas as manhãs e todas as noites por judeus espalhados pelo mundo. O mundo deve saber. E eu e você precisamos anunciar, todos nós devemos ouvir atentamente essa verdade e dela nunca se esquecer. Só existe um Deus, vivo e verdadeiro. E eu quero lhe dizer nessa noite que em nossa vida, todos nós só temos duas opções: ou caminhamos com Ele ou não caminhamos. Temos a opção, a escolha que nos foi dada pelo próprio Deus, de construirmos ou não uma vida de intimidade com Ele. E a palavra de Deus, de forma muito clara, nos ensina que a humanidade está dividida em apenas dois grupos de pessoas. E esses dois grupos de pessoas que dividem a humanidade são o que são por causa do relacionamento que possuem com Deus. Vou lhe explicar. O que é que a Bíblia diz? Existem aqueles que são escravos e aqueles que são livres. Porque a verdade liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem aqueles que são estrangeiros em relação a Deus e aqueles que são participantes do reino de Deus. A palavra diz que todos nós somos criaturas das suas mãos. Mas o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer que Jesus deu o direito a todo aquele que crer nele de se tornar o quê? Quem é que faz isso? Diga assim: só em Jesus. Se não for Ele, não tem jeito. Não tem jeito. Somente Ele transforma criatura em filhos. A palavra nos fala ainda sobre os que estão perdidos e sobre os que foram encontrados por Deus. Sobre os que vivem em rebeldia e os que vivem em sujeição a Deus e a sua vontade. Ela nos fala também sobre aqueles que amam o mundo e aqueles que buscam em primeiro lugar e em sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Não tem para onde correr. A palavra de Deus nos ensina que só existem dois grupos de pessoas no mundo. E nós somos o que somos em razão da maneira como nos relacionamos com Deus. Não é aderir a uma religião. A Bíblia vai dizer de qual grupo eu faço parte pela relação que eu tenho com Deus. Não é se você se tornou evangélico. É se você tem Jesus como Senhor da sua vida. É se você já se prostrou a Ele e vive uma vida rendida aos pés
do Salvador. Como é que tem sido a sua caminhada? Longe de mim querer ser juiz de alguém. Mas aqui você e eu somos expostos à palavra. Está aos pés do Senhor? Tem andado com Deus? O profeta Amós vai nos lembrar no capítulo 3, no verso 3 do seu livro: andarão dois juntos? Se um não estiver de acordo, jamais. Sabe o que é esse culto? Mais uma oportunidade que você aí na sua casa, que você aqui na igreja, o Senhor bate a porta do teu coração dizendo assim: caminha comigo, se entregue a mim, se renda à minha vontade. A grande verdade é que todos nós necessitamos desfrutar da companhia. Eu e você fomos criados para viver na presença dele. Fora dessa presença, a vida não tem sentido, as coisas não se encaixam. Nessa presença, até os momentos mais difíceis, a gente passa, a gente vence, um dia de cada vez, porque ele é a força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu afirmo seguramente que sempre existiu uma firme disposição na pessoa e no coração de Deus para caminhar conosco nessa vida. Em Cristo, o seu prazer é transformar toda a criatura em filho, filha. Não é a igreja que transforma ninguém, muito menos pastor nenhum. Pode ler João 1,12. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É Jesus quem faz isso. Mas preste atenção, essa canção com a qual, essa última agora, temos louvado a Deus desde hoje pela manhã, nos ensina que algumas coisas fundamentais para todos nós, a gente só encontra em Cristo. E eu quero deixar 3 coisas claras para você nessa noite. Diga assim comigo o tema dessa mensagem: só em Jesus. Primeiro deixa eu falar sobre esse nome. Esse nome que é sobre todo nome. Filipenses 2,9: Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, em toda a terra, céu e no inferno. Foi Deus quem determinou que diante desse nome vai chegar o dia que todo joelho vai se prostrar. Toda língua vai declarar: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome é lindo e poderoso. Esse nome levanta os mortos, esse nome é sobre todo nome, esse nome liberta, esse nome salva, esse nome restaura, esse nome mudou a história da minha vida, a vida de alguns aqui, e esse nome é poderoso para mudar a sua história hoje. Um menino nos nasceu. E qual era o nome dele? Eu quero destacar o verso 6 apenas. Isaías vai dizer: o seu nome é Pai da Eternidade. Sabe quem é Jesus? Ele é o eterno. Ele sempre existiu. João capítulo 1 vai dizer que no princípio ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe poderia ser criado. É desse que eu estou falando. O soberano do universo. Todo joelho vai se prostrar. Mas o meu conselho é que você se renda o quanto antes. Que você se renda hoje. Que você se submeta ao senhorio do Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. João 14,9, ele diz que quem vê a Ele, vê o Pai. E nisso eu aprendo que Jesus é o único que pode nos dizer como Deus é e o que Deus quer que sejamos. Apenas Cristo. Mais ninguém. Quando o anjo aparece a Maria, lá em Mateus 1,21, ele disse que era para colocar no menino o nome de Jesus, porque é Ele quem salva dos pecados. Ele tem solução para a tua vida. Ele quer fazer tudo novo na tua história. Ele quer te libertar. Ele quer te regenerar. O nome que o anjo deu para Maria foi Yeshua. O Senhor é salvação. Ele não é religião. Ele é salvação. Diga: salvação só em Jesus.
O nome de Jesus é o único meio pelo qual podemos nos achegar a Deus. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, não existe outro. Só há um mediador. Não é frase de efeito essa canção, só em Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e ele é Cristo. Não existe outro. Em João 14, verso 13 e 14, Jesus disse que responderia às orações que fossem feitas ao Pai, mas sempre em seu nome. Você ora a Deus Pai, amém? Mas no nome de Jesus. E só para você ver o poder desse nome, deixa eu passear rapidinho nessa introdução pelo livro de Atos. Escuta. Depois que Pedro e João realizam aquela cura lá do cego lá, em João 3,16, ele está se explicando, ele diz assim, ó, pela fé no nome de Jesus. Depois você lê Atos 3,16. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro estava explicando o que havia acontecido ao mendigo. Não tenho ouro, nem, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Deus vai te levantar e você vai caminhar em nome de Jesus. No nome de... E aí você conhece o contexto de Atos 3. O povo queria atribuir o fato aos apóstolos. Mas Pedro para de forma veemente e deixa claro que foi o nome de Cristo Nazareno, a quem eles haviam crucificado. E eu aprendo aqui com Pedro que ele tinha uma consciência que todos nós não podemos perdê-la nunca. Eu não sou a fonte, Pedro está dizendo, eu sou apenas um canal. A fonte é Ele. O rio que corre do trono de Deus. Meu irmão, que você seja um canal lá no teu trabalho, que você seja um canal lá na tua casa, que você seja um canal. Mas você não é a fonte. A fonte é Ele. Tudo emana dEle. E o Senhor ainda hoje continua curando, você crê? Vocês viram um fato inusitado? Em Minas Gerais, os crentes estavam orando no monte, quem viu? O ladrão morreu, irmão. O pastor levantou a mão, orou, bufo, caiu morto. Foi, irmão, está espantado olhando para mim. Foi, tem um vídeo lá. Tem um vídeo. Eles estavam no monte orando. Subiu com um facão e uma arma de brinquedo. O pastor levantou a mão e em nome, bufo, caiu. Morreu. Vê lá o Instagram lá do pastor Lucinho, está lá. Esse nome é poderoso, irmão. Clame pelo nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. Os apóstolos disseram, Atos 4,12, não tem nada a ver com religião. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Salvação não é um bem dominado por quem quer que seja. Salvação não pertence a homens ou instituições, denominações. A salvação é um dom que vem de Deus. E quem faz chegar até mim e você é somente Jesus. Jesus. Se você crê, diga amém. Lembra de Paulo, a caminho de Damasco, perseguia os cristãos, fica cego, vai para uma casa lá na rua chamada Direita. Deus chama Ananias e diz, vai lá orar por ele. Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus revela? Agora eu creio em revelação e não em revelagem. Eu creio em visão e não em visagem. Eu creio em profecia que se cumpre, não profetada. Porque é só conhecer a Bíblia, irmão. Deus é específico. Ananias, vai na rua chamada Direita. Você vai entrar na casa. Paulo está de joelho, orando, cego. Você vai orar por ele. Não tem dúvida. Concorda comigo?
Pedro está no telhado na casa de Cornélio. Antes dos homens chegarem, o Senhor diz: vai chegar os homens aí e não temas em recebê-lo, porque foi eu que enviei vocês. Eu creio, Deus fala. Agora Deus não brinca com a emoção de ninguém. E tema e trema diante de Deus antes de abrir a sua boca e dizer: assim diz o Senhor. Não tome o nome do Senhor em vão. Mas que Deus fala, fala. E ele disse: Ananias, vai lá. Senhor, é Saulo, assassino. Qual foi a resposta do Senhor para Ananias? Ele é precioso para mim. E eu vou ensinar a ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. Esse nome é poderoso, irmão. Diga comigo: só em Jesus. Diga mais uma vez: só em Jesus. Primeira coisa que eu quero te dizer, como diz essa canção: num tempo de desesperança, só em Jesus você vai encontrar esperança. Somente nele. E como eu não gosto de pregar com frases de efeito, eu preciso embasar isso na palavra. Romanos 15, verso 12 e 13 diz: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Aí o verso 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que a alegria do Espírito domine a sua vida. Que a alegria do Espírito domine a sua mente e o seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente e o teu coração. Porque nós servimos ao Deus da esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Você não vai ser só cheio, diz o texto, para que vocês transbordem. Enquanto alguns estão batendo pino, não somos irresponsáveis. Mas a minha vida está nas mãos de Deus, irmão. Quer eu viva? Quer amanhã possa estar no hospital? Ou eu creio, ou eu não creio. Eu preciso transbordar, ser prudente em todo o tempo. Mas eu preciso crer que mesmo diante da morte ou da possibilidade dela, eu não vou viver uma vida de desesperança. Porque o meu Deus é o Deus da esperança, que me faz transbordar de esperança. O único Deus vivo e verdadeiro nos é apresentado pela sua palavra como Deus da esperança. Mas como é que você se encontra? Desesperançado, perdeu o emprego, as coisas não estão indo bem. Como é que você se encontra? Esperança só em Jesus. Tendo esse texto de Romanos 15, 12 e 13 por base, eu quero mostrar rapidamente algumas coisas que a palavra fala sobre esperança. Lembra lá de 1 Coríntios 13? Quando Paulo vai falar sobre o amor, em sua conclusão, ele destaca 3 virtudes. São elas, diga comigo, diga a fé. Qual é a segunda? A esperança e o... Aí ele fala, o maior deles, porém, é o... Paulo afirma seguramente que o que permanece, o que não é transitório, porque ele faz uma comparação com coisas, realidades e dons transitórios. Ele diz que várias coisas vão passar, mas o amor, a fé e a esperança perpassa essa realidade terrena. Irão me acompanhar até a eternidade. Combati o bom combate, disse o apóstolo. Completei a minha e cheguei ao final como? Com fé. A fé não passa. Ela não é transitória. Ninguém pode negar que o amor impulsiona a fé. Amém? Diga comigo, o amor impulsiona a fé e a esperança. Mas guarde isso. A esperança só surge de uma fé genuína. Se não tem fé, não tem esperança. E a fé vem pelo não discurso. Ouviu o quê? Todo santo dia.
antes de ver os jornais, eu vou ouvir o que o Eterno tem a me dizer. Eu vou me encher da palavra. Eu vou ficar em silêncio e dizer: fala comigo. O que é que o Senhor tem para me falar? No texto de 1 Coríntios 13, mais precisamente o verso 8, Paulo afirma: o que é transitório? As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. E é exatamente nesse contexto, falando de coisas, realidades e até dons transitórios, Paulo revela e nos ensina uma verdade maravilhosa: o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Essas coisas jamais cairão em desuso. Paulo está nos dizendo que precisamos saber que quase tudo aqui é transitório. Um dia acaba, e acaba mesmo. Passa. A vida muda muito rápido. Mas a minha fé, a sua fé, a minha esperança, a sua esperança, o amor em Deus, nunca, em tempo algum, será descartado. Romanos 5:5, ainda falando sobre esse assunto, ele diz: e a esperança não nos decepciona. Dá um amém, irmão? Amém, pastor? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. O Deus da esperança não decepciona. Foi Omar Khayyam que, falando sobre as esperanças humanas, certa feita disse: as esperanças humanas em que os homens põem seus corações se fazem cinza, ou às vezes até prosperam, mas dali a pouco, como a neve sobre a face poeirenta do deserto, brilha uma horinha ou duas e depois se desvanece. Isso porque, como falamos, quase tudo aqui nessa terra é transitório. Mas quando a nossa esperança tem por base fé, e está posta no Deus da esperança, ela nunca se tornará pó e cinza. Porque Isaías 49:23 está escrito: aqueles que esperam em mim jamais serão decepcionados. Você espera o que e de quem? Deus tem me ensinado: eu só espero do Eterno. Somente. De qualquer pessoa pode vir qualquer coisa. Bote isso na sua cabeça. Como diz Isaías 49, o que é meu está na mão do Senhor. Espere dele. Toda a sua expectativa seja canalizada para o Senhor. E essa expectativa seja nutrida pela... Não tem erro, irmão. Ele não decepciona. Ele não decepciona. Alguém já te decepcionou? Sim ou não? Sim ou não? Você já decepcionou alguém? Sim ou não? Com certeza. Mas o Deus da esperança não decepciona. Diga assim: esperança só em Jesus. Penúltimo tópico. Só em Jesus você pode descobrir o que é amor. Somente nele. Entenda que o melhor de Deus para nós, sem dúvida alguma, foi Jesus, irmãos. O maior presente de Deus para nós foi seu Filho amado que morreu em meu e seu lugar. Maior expressão de amor é o Criador se transformando em criatura, para que hoje você que ainda não aceitou a Jesus pudesse estar sentado aqui ou em casa ouvindo essa mensagem, Ele concedendo a você a oportunidade de se render a esse amor. Romanos 8:32, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, o pensamento do apóstolo é o seguinte: se o Senhor já entregou o seu Filho para morrer por nós, sem dúvida alguma, Ele também nos dará graciosamente com Ele tudo o que eu e você realmente precisamos. Agora abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, por gentileza.
Leia comigo o verso 7. De 7 a 12 e o verso 20 e 21. 1 João 4, verso 7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? O amor procede de quem? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Agora vai para o verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, religioso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ele nos deu este mandamento: ama a Deus, então ame também a seu irmão. Posso ouvir um amém ou está difícil? O texto diz que o amor procede de Deus. O texto diz que quem ama é nascido de Deus. O texto diz que quem ama conhece a Deus. O texto diz que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diz que o amor de Deus foi manifesto ao mundo através da entrega de seu Filho na cruz, por mim e por você. Diz ainda que ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Ele permanece em nós. Qual é a forma que Jesus disse que o mundo, sem forçação de barra, saberá que somos seus discípulos? Pelo amor que tivéssemos uns pelos outros. É o cartão de apresentação para o mundo. A prática do amor. Isso é muito sério, igreja. A única forma do Senhor permanecer em nós e entre nós é se vivermos na prática do amor. Ruindade, mesquinheza, perversidade, maldade, revanchismo, facção, obra da carne. Quando verdadeiramente experimentamos o amor de Deus em nossa vida, somos capacitados a amar e nos relacionarmos bem, não somente com Deus, mas com o próximo. E aí eu lembro do meu querido professor de saudosa lembrança, que já está com o Senhor, professor e doutor Merval de Souza Rosa. Ele disse uma coisa que outra pérola dele que eu guardei para mim. Disse: uma das grandes falácias de muitos crentes através dos tempos tem sido a vã tentativa de manter uma boa relação com Deus, mas uma péssima relação com o próximo. Aí ele dizia, trocando em miúdos: a relação vertical entre Deus e o homem só pode ser correta se a relação horizontal do homem com seu semelhante for adequada. Caso contrário, você faz parte de um sistema religioso, você abraçou uma religião, você não está sendo transformado pelo poder da palavra. É o que João está dizendo, nos versos de 20 a 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, pense, sapatinho de fogo, vaso, mas por onde passa é problema. Religião, irmão. Você conhece a Deus? Me mostra como você se relaciona com as pessoas, como você entra e sai da vida delas, como você entra e sai de um emprego, como você entra e sai de estruturas. Você atrai a bênção de Deus, ou você por onde passa deixa estrago? Religião é uma falácia, como dizia ele, uma falácia. Domingueiro, domingueira, não falta um culto. Em casa, como é que é? Com os filhos, como é que é? Com o cônjuge, como é que é? Com a vizinhança, como é que é? A nossa espiritualidade tem início com o Senhor, mas ela se completa, se torna adequada na relação com o outro. Ninguém foge disso.
Ninguém. A nossa verdadeira vida com Deus será evidenciada no tipo de vida que eu tenho com os que estão à minha volta. É por isso que a Bíblia diz, porque o relacionamento humano é uma arte, é ou não é? Por isso a Bíblia vai dizer, não esconde ninguém, suportai-vos uns, hein? Porque às vezes dá vontade de quê? De dar uma bicuda, irmão, e chutar o balde. É ou não é? É ou não é? Tu nunca sentiu isso? Olha para mim, olha para mim. Dá vontade ou não dá? Dá ou não dá, irmão? Dá, irmão, dá. Eu conheço um pastor, muitos conhecem aqui, que sempre diz assim, né? Só quem gosta de crente é Jesus. Ele diz assim, mas é para a gente ser aperfeiçoado no amor. Porque esses difíceis que entram no meio do caminho da gente é para Deus trabalhar na vida da gente também. Amém? Aquele que ama a Deus, inevitavelmente também amará o seu próximo. E a última verdade, diga assim, salvação só em Jesus. João capítulo 14, abra a sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, verso 1. Eu não sei se o coral está aí ou já foi embora. Se tiver ainda aí, me avisem, por favor. João 14, você achou? Verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Escuta o Eterno te dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode repetir comigo e diga assim: Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem dúvida nenhuma, essa é a mais conhecida e mais repetida das declarações feitas por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe comigo que quando Jesus ensina que Ele é o caminho, percebemos que Jesus não se limita a ensinar ou mostrar apenas o caminho. Quando Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e conclui com a sua declaração dizendo: ninguém chega a Deus se não for por mim. Ele está deixando de forma bastante clara que não existem atalhos para se chegar a Deus. E aí o comentarista explica o seguinte: sem caminho não há avanço. Sem verdade não pode haver conhecimento. E sem a vida de Jesus não pode haver vida para ninguém. Diga assim: só em Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Só em Jesus. 1 Timóteo 2, versos de 3 a 5. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Escuta o que Deus deseja. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo. Aleluia. Salvação aonde, igreja?
Aonde?